Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje estudaremos a lição de número 9 sobre a temática Coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. O nosso textuário nos diz: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o versículo 15. Verdade prática. Todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, nos versículos 27, 28, 31, 33, 39 e 40, e no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz, portanto, da seguinte maneira, a partir do versículo 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tributo da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Ele perguntou quem era o que tinha feito. Mas Paulo lhes disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permites falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ora, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer, manietados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? No tópico 1, falaremos sobre a prisão de Paulo em Jerusalém, nos subtópicos a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo, Atos, capítulo 21, do versículo 27 ao versículo 30, a divisão do templo em Jerusalém, a intervenção das autoridades romanas, Atos, capítulo 21, do versículo 31 ao versículo de número 36. Antes de ser preso em Jerusalém, Paulo estava encerrando sua terceira viagem missionária. Apesar de receber advertências de que sofreria prisões e aflições, ele permaneceu decidido ir a Jerusalém, afirmando estar disposto até mesmo a morrer pelo nome do Senhor Jesus, conforme está escrito em Atos, capítulo 20, do versículo 22 ao versículo 24. Quando Paulo ainda estava na cidade de Éfeso, em sua despedida da igreja e orientando aos presbíteros, o Deus Espírito Santo já havia alertado ao apóstolo o que o aguardava em Jerusalém. Em Atos capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 14, nos fala a respeito do encontro do profeta Ágabo com o apóstolo Paulo. Ele toma o cinto do apóstolo, amarra suas mãos e pés e diz para Paulo: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus te amarrarão em Jerusalém e o entregarão aos gentios. E os que estavam com Paulo, ao ouvirem, com lágrimas nos olhos, imploraram para Paulo não subir a Jerusalém. Mas Paulo disse que estava pronto não apenas para ser amarrado, mas a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ao chegar à cidade, Paulo foi recebido pelos irmãos e encontrou-se com Tiago e alguns presbíteros da igreja. Atos capítulo 21, do versículo 17 ao versículo 20. Como circulavam acusações de que ele ensinava os judeus a abandonarem a lei de Moisés, Paulo aceitou participar de um rito de purificação no templo, procurando demonstrar que aquelas acusações eram falsas. Atos capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 26. Entretanto, judeus vindo da Ásia Menor reconheceram Paulo no templo e provocaram uma grande agitação. Eles o acusaram de ensinar contra o povo judeu, contra a lei e contra o templo, além de afirmarem falsamente que Paulo havia introduzido gentios na área proibida no santuário. Atos, capítulo 21, versículo 27 e versículo 29. Eu estarei mostrando no mapa a acusação em que Paulo foi acusado de introduzir gentio em uma área ou em um pavimento proibido no templo. Então, nós temos aqui em nossa imagem, neste mapa, o primeiro átrio ou o primeiro pavimento, que é o átrio dos gentios, aonde nós temos ali um quadrado em linha azul. Somente neste átrio ou neste pavimento era
permitido que os gentios pudessem ter acesso. No segundo pavimento, ou no segundo átrio, nós temos o átrio das mulheres. E antes de chegar no átrio das mulheres, nós temos uma barreira que se chama soreg. E nessa barreira soreg havia algumas instruções, algumas advertências, inclusive advertências de penalidade de morte para aqueles gentios que tivessem acesso ao segundo átrio, o átrio das mulheres. Todo judeu, quando iam para o seu átrio, o átrio dos homens judeus, eles deveriam passar pelo átrio dos gentios, depois pelo átrio das mulheres, para poder chegar no átrio de Israel, ou no átrio dos judeus, aonde permaneciam apenas os homens. É exatamente neste terceiro átrio que Paulo foi acusado falsamente de introduzir dois gentios a respeito da quebra da lei, mas, conforme o texto nos diz, Paulo foi acusado falsamente. É exatamente nesse ou esse o contexto em que nos ajuda a compreender, então, a acusação de Paulo de quebrar contra a lei ou contra o templo. Em Atos capítulo 21, do versículo 27 ao versículo 29, os judeus acusaram Paulo de ter levado Trófimo, um gentio de Éfeso, para dentro do templo. Então a acusação não é apenas de ter levado apenas ao átrio de Israel, mas de ter levado dentro do templo. O texto bíblico deixa claro que eles supuseram que Paulo tivesse introduzido ali. Não afirma que Paulo realmente tenha feito isso. Portanto, a acusação era gravíssima. Paulo teria ultrapassado com um gentil a barreira que delimitava a área proibida aos não-judeus, que é a barreira chamada soreg. Isso explica porque a multidão reagiu de maneira tão violenta em Atos 21, 30 e 31. A acusação inflamou Jerusalém. A multidão agarrou Paulo, arrastando-o para fora do templo e tentando matá-lo. A violência somente foi interrompida quando o comandante romano, acompanhado de soldados, interveio. Paulo foi preso, acorrentado, enquanto a multidão gritava contra ele. Atos, capítulo 21, do versículo 30 ao versículo 32. No segundo tópico, falaremos a oportunidade para testemunhar. E os subtópicos, Paulo pede licença para falar ao povo. O uso da língua hebraica para ganhar atenção. Coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Quando Paulo estava sendo conduzido à fortaleza, Paulo surpreendeu o comandante ao falar em grego e pediu autorização para dirigir-se ao povo. Recebida a permissão, colocou-se nas escadas e falou à multidão em língua hebraica, apresentando seu testemunho pessoal de conversão a Cristo.
Paulo usou uma estratégia, estabelecendo uma conexão cultural para conectar-se com os ouvintes usando a língua hebraica, mais precisamente o aramaico, a língua que os judeus mais valorizavam para mostrar identidade e ganhar a atenção da multidão. Compartilhando a sua trajetória, poucos judeus da diáspora conseguiam falar a língua da Palestina. Atos capítulo 6, versículo 1. E alguém que falasse esse idioma merecia ser ouvido. Atos capítulo 22 e o versículo 2. Paulo demonstrou respeito pela sua cultura e tradição, permitindo que ele apresentasse a sua defesa. Com isso, ele garantiu que todos os presentes pudessem entender sua defesa diretamente, sem a necessidade de um intérprete ou a barreira que o grego, a língua franca do Império Romano, poderia apresentar para alguns membros da congregação mais conservadores. A mudança para o hebraico e o aramaico, a língua dos textos sagrados, e do ensino rabínico, ajudou a estabelecer a autoridade de Paulo como um judeu devoto e instruído, não apenas um forasteiro ou um agitador antijudeu, como talvez o percebessem. Esse gesto demonstra sabedoria e coragem, usando a sensibilidade cultural e sabedoria para contextualizar a mensagem. Paulo começa dirigindo-se à audiência por varões, irmãos e pais, no versículo 1. A mesma saudação que Estevão utilizou no seu discurso, em Atos capítulo 7, versículo 2. Pais seria apropriado para os sacerdotes e membros do sinédrio. Assim, aquilo que parecia apenas uma prisão tornou-se uma oportunidade providencial para testemunhar de Cristo. Paulo contou quem era antes da sua conversão. Relatou seu encontro com Jesus no caminho de Damasco e explicou a missão que havia recebido do Senhor. A prisão de Paulo não aconteceu porque ele tivesse cometido algum crime, mas em consequência de falsas acusações, oposição religiosa e hostilidade ao seu ministério. Deus, porém, transformou aquela situação adversa em um púlpito para que Paulo testemunhasse publicamente acerca de Jesus Cristo. Dirigindo-se a eles como irmãos, Paulo reforça que ele é judeu, eles são irmãos, ele fala com eles no seu próprio idioma. Quando o ouvem falar em hebraico, podem ter ficado impressionados com a sua fidelidade ao judaísmo e ouvido cuidadosamente a sua defesa. O cristão deve usar a sabedoria para transformar crises em oportunidades de proclamar a sua fé. O evangelho deve ser comunicado de forma sábia e compreensível ao público-alvo. No tópico 3, falaremos o poder do testemunho pessoal e os subtópicos a vida de Paulo antes da conversão. O encontro com Cristo no caminho de Damasco. Sua missão
como servo e testemunha de Cristo. O testemunho pessoal de Paulo era poderoso, porque apresentava uma transformação que somente o encontro com Jesus poderia explicar. Em Atos capítulo 22, diante de uma multidão hostil em Jerusalém, Paulo não começa com um discurso teológico. Ele conta aquilo que Cristo fez em sua própria vida. Sua vida antes da conversão. Atos 22, do versículo 3 ao 5. Paulo apresenta as suas credenciais. Era judeu, nascido em Tarso, criado em Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel. Seu zelo era tão intenso que perseguiu os seguidores de Jesus, prendendo homens e mulheres. Isso mostrava à multidão que ele conhecia por experiência o mesmo zelo religioso que seus acusadores demonstravam agora. Seu encontro com Cristo, Atos capítulo 22, do versículo 6 ao 11. No caminho de Damasco, ocorreu a grande mudança. Uma luz do céu o envolveu e ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao perguntar quem falava, recebeu a resposta: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. O perseguidor descobriu que estava lutando contra o próprio Cristo. Seu testemunho possuía força, porque sua mensagem estava fundamentada em um encontro que mudou completamente a direção da sua vida. De perseguidor a testemunha. Atos capítulo 22, do versículo 12 ao versículo 16. Por intermédio de Ananias, Paulo recebeu orientações sobre sua nova missão. Ele deveria conhecer a vontade de Deus e tornar-se testemunha daquilo que havia visto e ouvido. Aquele que antes tentava impedir o evangelho, agora seria enviado para proclamá-lo, conforme nós lemos no nosso texto áureo 22:15 de Atos, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Seu testemunho era confirmado por sua transformação. O poder do testemunho de Paulo estava no contraste entre quem ele era e quem se tornou em Cristo. Antes perseguidor, depois perseguido por causa do evangelho. Antes prendia cristãos, depois estava disposto a ser preso por Cristo. Antes procurava destruir igreja, depois dedicou sua vida à edificação dela. Paulo testemunha mesmo sob oposição. Atos capítulo 22, do versículo 17 ao versículo 29. Paulo não contou sua história em um ambiente confortável. Ele estava preso, acusado diante de pessoas que desejavam sua morte. Mesmo assim, testemunhou. Sua coragem mostra que o verdadeiro testemunho cristão não depende da aceitação dos ouvintes, mas da fidelidade daquele que foi chamado por Cristo. Todo cristão possui uma história
que pode apontar para Cristo. O testemunho pessoal não deve engrandecer o passado do homem, mas mostrar o poder transformador de Jesus. Antes de Cristo, encontro com Cristo, transformação e missão. Essa sequência resume muito bem Atos capítulo 22 e o testemunho de Paulo. Cristo encontrou-se com um perseguidor, transformou-o em discípulo e enviou-o como testemunha. Conclusão. A prisão não silenciou Paulo, tornou-se um púlpito providencial. Em meio à injustiça e à oposição, Deus transformou a perseguição em oportunidade para o testemunho do Evangelho. A fidelidade do apóstolo revela que nenhuma circunstância escapa ao governo divino. Assim, aprendemos que provações podem se tornar instrumentos da graça quando escolhemos permanecer firmes e testemunhar de Cristo mesmo em cenários adversos. Pela graça do Senhor Jesus, chegamos a mais uma conclusão de mais uma aula no nosso canal Café com Doutrina. Nos ajude neste trabalho, divulgando, compartilhando o nosso canal. Nos vemos semana que vem na nossa lição de número 10, se Deus permitir. Até breve.